muito feliz que, apesar da mudança do dia, tem gente aqui conosco, né? Fiquei com receio de que mudasse muito o cronograma, porque, querendo ou não, a gente já está super habituado a fazer as segundas. É, nessa segunda, especialmente, né? Eu não sei se vocês percebem, mas a diretoria se divide em quem é o responsável pelo dia. E na segunda agora era meu dia, eu era responsável. E eu não sei se vocês viram, mas houve um apagão, né, generalizado no mundo inteiro, inteiro, inteiro da Amazon, que é inclusive uma das empresas, duas empresas, na verdade, que atuam diretamente na Lilo, que é a minha loja, onde eu estou aqui agora à noite, usam, né, nosso ERP que chama, é meio complexo aqui, assim, para quem não é desse meio, mas o site também da Lilo. Então, fomos muito impactados. A nível de venda, a nível de tudo, gente, assim, estruturalmente é muito bizarro, né? Como que a gente está hoje numa geração em que depende, assim, essencialmente para absolutamente tudo, desde um médico, hoje com cirurgias robóticas, até, enfim, coisas menos complexas, simplesmente o dia a dia de trabalho é impactado por algo que acontece mundialmente. E como que a gente tem que ter resiliência e fé nesses momentos, né? E foi muito engraçado, porque, de fato, eu fiquei reclamando o dia inteiro. E sabe o que eu lembrei? Que em nenhum momento do dia, por falta de tempo, por falta de discernimento mesmo, por falta de pensar na minha fé, eu parei para agradecer e para falar assim: Senhor, você sabe de todas as coisas, então vai dar certo. E aí foi engraçado, porque eu postei reclamando, contando o que tinha acontecido, fazendo uma reflexão no Instagram sobre, né, o impacto disso para o meu dia de trabalho. Aí minha mãe comentou assim: Nossa, que saco, menina. Para de reclamar, para de murmurar. Deus sabe de todas as coisas. Entregue e confia. E aí, na hora, eu ri muito, postei no Instagram. E, assim, gente, foram mais de 25 pessoas que reagiram, comentaram, responderam no Instagram, falando assim: gente, mãe é tudo igual, só muda o endereço. Mas, gente, o impacto daquela frase da minha mãe, que parece tão simples, né? Ele me tocou de alguma forma. Não só por ser engraçado, mas também por trazer uma reflexão. De que, tipo assim, mesmo diante de vários problemas que a gente tem no nosso dia, a gente para agradecer, a gente para louvar e entregar. E aí foi quando eu tive a ideia de trazer esse tema para hoje. Na segunda, realmente não deu para eu estar aqui, porque foi algo que realmente nos pegou muito surpresa, porque coincidentemente a gente tinha tirado a segunda-feira para fazer recontagem de estoque da loja toda. Então, assim, né, iniciando, né, o encontro só me justificando, e justificando a ausência, né, do encontro na segunda, mas agradecendo também vocês por estarem aqui hoje. E antes de qualquer coisa, a gente sempre inicia o encontro. Eu imagino que não tenham pessoas novas aqui hoje, acho que é só gente que já está, né, com a gente aqui há mais tempo. Então, muito obrigada por estarem aqui. E bora começar com a nossa reflexão, sempre com uma luzinha. Beijo. Boa noite, gente. Eu queria convidar vocês a se sentarem em uma posição confortável. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Vai sentindo as batidas. Vai esvaziando sua mente. Vai tirando toda a correria de hoje. Todo o seu trabalho. Todos os lugares onde você teve que ir. Todos os seus problemas. Vai esvaziando sua mente. Vai deixando tudo isso de lado, vai organizando. Deixe sua mente limpa e pronta para verdadeiramente entender a palavra que vai ser dita aqui hoje. Respira fundo, inspirando coisa boa, alegria, paz. E solta tudo de ruim que tá dentro do seu coração, toda raiva, toda angústia. Mais uma vez, inspira coisa boa, força, fé. E solta tudo de ruim que tá dentro do seu coração, toda murmuração, todo rancor. Mais uma vez, inspira coisa boa, amor, esperança. E solta tudo de ruim que tá dentro do seu coração, que te impede de proclamar a palavra. Tudo de ruim que tá impedindo o Senhor de fazer morada no seu coração.
Hoje eu peço ao Senhor que esse encontro seja muito abençoado, que tudo que Ele quer nos dizer, que Ele coloque na boca de cada pessoa que vai falar aqui hoje, e que o Espírito Santo se revele no meio de nós. Fé na correria. A fé é uma das nossas maiores virtudes. E ela é também uma das virtudes que menos pode ser abalada. Porque não ter fé, naturalmente, é não ter Deus. Porque a fé é acreditar no impossível. E Deus é o impossível. Muitos de vocês já devem ter escutado aquela história de uma casa firmada na rocha e a outra na areia. Mas para quem não ouviu, eu vou fazer um breve resumo. Mateus conta uma parábola assim: vieram os ventos, vieram as chuvas, mas a casa não foi derrubada, porque ela estava firmada em uma rocha. Já a outra casa, que estava firmada na areia, lá também chegaram as chuvas, chegaram os ventos, só que ela foi derrubada. E assim como a casa firmada na rocha, deve ser a nossa fé. Mesmo em meio a chuvas, mesmo em meio à correria do nosso dia a dia, nossa fé deve estar firmada na nossa maior rocha, que é o Senhor. Então, quando você estiver nas chuvas da sua vida, na correria do seu dia a dia, se lembre da sua rocha. Quando você estiver naquela correria em casa de sair para o trabalho e para onde você tem que ir, lembre-se de fortalecer sua fé. Pare uns 2 minutinhos para agradecer a Deus, agradecer pela oportunidade de você ter um trabalho para ir, de você ter uma oportunidade de levantar, abrir os olhos, vai ouvindo um louvor. Mas nunca deixe que a sua fé seja derrubada pela correria. Nunca deixe que sua fé seja derrubada pelas ventanias da vida. Pois a nossa fé tem que estar firmada no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Amém. Que entrada linda. Obrigada, Maluzinha. Foi Amém. perfeita para iniciar o que eu vou falar. E aí, puxando o gancho disso que a Maluzinha falou, eu acho que tem muito a ver, inclusive, essa última frase que ela falou sobre não deixar as coisas impactarem, as coisas da vida impactarem nossa fé, né? E aí eu acho que uma frase que me marca muito, principalmente quando eu vou conversar com colegas meus que ou são ateus ou que não têm muita fé, são pouquíssimos, mas existem. Eu falo algo que é assim: a fé, ela não livra a gente das coisas. A gente não vai ser assim, não é que as coisas não vão acontecer com a gente. A gente vai enfrentar problema, a gente vai enfrentar dificuldade, a gente vai enfrentar terremoto, coisas que fogem do nosso controle, da nossa alçada, podem acontecer com a gente, mas a diferença de quem tem fé para quem não tem fé é a forma como você vai lidar com o ocorrido. Com leveza, com tranquilidade, acreditando que, embora tudo aquilo esteja acontecendo, você tem um Deus maior que te protege e que te ajuda a lidar com aquilo com uma visão positiva, né? Uma visão que é, bora para outra página, bora pegar isso daqui e tirar, né? Fazer do limão uma limonada. Eu acho que essa é a grande diferença, porque não quer dizer que a gente vai ser livrado de todo o mal. Não é sobre isso, mas que a gente vai ter, eu acho que, uma visão diferente para lidar com aquilo que está acontecendo. Enfrentar os desafios de uma maneira muito mais resiliente, eu diria. Então, acho que a palavra fé está muito associada, inclusive, à resiliência. E vocês concordam com isso? Vocês também passam dias que no final vocês talvez chegam e falam: nossa, esqueci de rezar. Tipo, a minha mãe não, porque assim, né, gente? Ô, mulher beata! Mas eu acho que a gente está numa geração que enfrenta um grande problema e, ao mesmo tempo que ajuda a gente, também nos coloca numa posição de servidão. E a verdade é que a única servidão que a gente tem que ter na nossa vida é a nossa fé a Deus.
Mas a gente está servindo a tecnologia, a gente virou escravo, na verdade, né, da internet. Eu sou completamente escrava da internet, tanto pelo trabalho que eu escolhi seguir na minha vida, que depende muito da internet, depende da conexão. Não uma conexão apenas emocional, mas também uma conexão tecnológica, né, de estar ali o tempo inteiro, e principalmente porque eu escolhi empreender de uma maneira que eu sou realmente muito dependente, né, das atualizações da internet e de tudo que nos ronda, até na forma da gente se comunicar. Então, muito disso nos fez perder a essência da conversa, do toque, assim, gente, eu não tô aqui para fazer sermão, isso daqui é o que eu sinto, é o que eu vivo, né, no meu dia a dia. Quantas vezes eu já não me parei, inclusive no meu relacionamento, né, com o Rafa, agora que eu tô convivendo ainda mais com ele, fora o trabalho, ainda convivo ainda mais dentro de casa, aqueles momentos que você para e percebe que tá cada um no próprio celular, na própria bolha, fazendo absolutamente nada, ou às vezes até trabalhando. Por exemplo, na segunda-feira, quando aconteceu o grande problema, né? Eu fiquei até 3 horas da manhã tentando resolver. Mas assim, no dia a dia, na rotina mesmo, como que a gente prioriza, né? Muitas vezes o telefone, o celular, o capturar momentos do que de fato viver. E aí, puxando o gancho de algo que eu tô vivendo, inclusive, que é o casamento, né? E aí eu percebi isso muito nos casamentos. Eu tive mais de 7 casamentos esse ano, sei lá, 8 ou 9. E como que, de fato, assim, o celular, o capturar o momento através do celular está sendo priorizado ao invés de curtir um instante, né? Você vê que a noiva tá entrando, não tá ninguém olhando pra noiva, tá todo mundo olhando pro celular, todo mundo filmando. A não ser algumas pessoas, né, que são mais velhas e que não estão acostumadas com isso, mas assim, a gente, nossa geração, ela tá tão refém, né, tão serva da internet, que a gente esquece. A gente esquece de rezar, a gente esquece de comer, a gente esquece às vezes de dormir, a gente esquece de se conectar com as pessoas que a gente ama, a gente perde momentos. Então, eu tenho tentado priorizar cada vez mais principalmente quando eu estou em momentos com família, não mexer no celular. Inclusive, domingo, agora a gente foi para casa da minha irmã. Eu tive um momento celular que eu pedi, vocês me ajudam a gravar um vídeo, um conteúdo para Lilo, mas depois eu larguei, não mexi mais. E o que era muito raro para mim, tá? E muitas vezes eu ainda sou serva do celular. Mas da gente viver o momento e ter fé também é ter essa consciência de que não é só, né? Não estou falando aqui só sobre rezar, sobre parar 5 minutos, que seja no dia para poder rezar, mas é sobre também viver momentos. Principalmente viver momentos com as pessoas que a gente ama, compartilhar momentos, que era algo que Jesus fazia com os discípulos absolutamente todos os dias, né? Então, partilhar, né, de momentos, porque isso também é viver a fé. Jesus não ficava falando só de, tipo assim, prega a palavra, fala de Deus para as pessoas. Não, ele falava assim, tenha amor, ame aos outros, né? Então, é sobre isso também. Acho que uma das maiores provas de amor também que trouxe na minha vida e que me deu um estalo, assim, para ainda viver mais família, ser mais família, foi, ao mesmo tempo, eu agora, tendo o sacramento do matrimônio, né? Vou casar com o Rafa e tal, trazer ele mais para a igreja, que eu vejo hoje que, assim, ele está tendo a iniciativa, né, de querer ir para a igreja, que para mim, assim, é uma super vitória interna na minha vida e de muita oração, porque eu pedi muito a Deus, eu nunca obriguei ele a nada. No início, minha mãe forçava ele um pouco, falava, você tem que ir na missa, você tem que ir na missa. E eu falava assim, mãe, cada um tem seu tempo. E graças a Deus, e graças a muita oração também, ele está, né, tendo essa iniciativa de orar e de buscar a Deus por si só, sem eu ter que obrigá-lo a nada. O que para mim é o mais nobre de tudo. E o outro ponto, óbvio, esse ano foi a chegada do Pepe, que é o meu sobrinho, que é o filho da Dani, da minha irmã. Porque gente, é um ser tão frágil, né? Tão lindo, tão perfeito. E viver momentos, né, com o meu sobrinho, né, que vai ser meu afilhado também. Não falo porque ainda não chegou o convite oficial, mas já posso falar que eu sou a Dindinha. É muito único, assim, né? E aí me dá estalos de, gente, isso daqui não há momento que seja melhor do que estar vivendo isso daqui com ele, de quando ele ficar velho e me achar chata, me achar tia chata, sabe? Ele virar, eu virar e lembrar dele tão frágil, tão pequenininho, de ter vivido aqueles momentos com ele e depois ele já tá grande. Então, assim, às vezes a gente esquece de viver momentos, né? A gente esquece de capturar os momentos pelos olhos
e vive capturando só pelo celular. Então, vários momentos, inclusive com ele, o que eu observei de mudança minha de comportamento às vezes eu não filmo, eu vivo o momento com ele, inclusive ele odeia câmera, e depois eu gravo. Porque é isso, né? A gente virou servo, na verdade, das coisas erradas, né? Dos valores errados, de culturas erradas. Então, que a gente, estando nesse grupo e tendo assim, a oportunidade de estar aqui, né? Seja numa segunda, seja numa quarta, hoje, né? Um dia super que a gente poderia estar fazendo N coisas, a gente está aqui. A gente está gastando nosso tempo para fazer isso, para se conectar com Deus, para conectar com pessoas de Deus, o que eu acho mais incrível ainda, e fazer amizades com pessoas que são, né, pessoas orantes também. É óbvio que eu tenho amigos que não cultuam a fé como eu cultuo, mas também parte de nós levar Deus para essas pessoas. Então, uma das coisas que eu mais peço, inclusive como líder de empresa, é que eu seja canal de graça, sabedoria e fé também na vida das minhas colaboradoras. Então, que a gente leve fé e leve Deus também para o nosso ambiente de trabalho, para a nossa família, porque tem gente também que tem familiares que não são religiosos, grande parte, inclusive, da minha família é zero religiosa, não vai na igreja, não vai na missa, não tem o hábito de orar. Então, que a gente tente, né, aplicar a nossa fé, que é falha muitas vezes, na vida de quem a gente ama também, que a gente tenha essa consciência de que, embora a gente viva momentos de correria, embora a gente tenha problemas, que a gente não seja isento de problemas, que a gente tenha esse discernimento, que com Deus tudo muda, com Deus a gente tem mais esperança, a gente tem mais fé. Inclusive, hoje o Rafa, meu noivo, ele perdeu uma pasta super importante de documentos dele, e aí eu virei para ele e falei assim, você já rezou? Você rezou? Reza. Tem uma oração que minha mãe ensinou pra gente, que ela é batata, gente. Obviamente, o grupo aqui, ele é um grupo ecumênico, isso daqui é uma experiência única, exclusiva minha, mas aí vocês também cultuarem outro tipo de religião, enfim. O que vocês acharem que faz mais sentido para vocês, para mim faz sentido muito uma oração que chama Salve Rainha. Minha mãe me ensinou e toda vez que eu rezo a Salve Rainha, pode ser até que eu não ache, mas eu vou lembrar onde que eu perdi. E aí, essa oração ela é muito poderosa. E eu falei assim, você já rezou? E aí ele estava tão na correria, eu falei assim, e ele ficou mais nervoso ainda de eu estar falando para ele rezar. Eu falei assim, para e reza. Aí ele foi e, tipo, ele estava irritado, né? Mas aí ele foi, parou, acalmou e falou assim, tá, eu vou rezar. E aí ele não, eu não sei se ele achou, não conversei mais com ele até então. Depois eu conto no grupo se ele tiver achado, inclusive. Mas é isso, assim, da gente viver mais no instante e entregar as coisas mais a Deus também. Porque na correria o que acontece a gente quer resolver rápido. Então, a gente atropela tudo e eu tô vivendo muito isso nessa fase da minha vida, porque eu tô me mudando de casa, eu tô casando, eu vou casar no religioso, eu tô no final de ano, Black Friday de empresa, enfim, eu tenho uma marca de moda praia, então é nessa época do ano que o mercado fica muito aquecido. Então, eu estou vivendo um turbilhão de coisas na minha vida. Um turbilhão. E, então, assim, eu preciso ter saúde física, mental e espiritual que vem através da fé nesse momento. E é só isso que vai me sustentar. Porque não adianta eu querer abraçar o mundo com as pernas. Alguma coisa vai ficar defasada. E aí, a única coisa que não pode ficar defasada é fé. Então, era essa reflexão que eu queria trazer hoje. Uma coisa que eu vou acrescentar também, eu vou fazer um momento trazendo que eu acho muito legal. Eu dei uma pesquisada, claro, antes de fazer o encontro hoje. Quis partilhar um pouquinho da minha experiência pessoal. Quero que vocês partilhem as suas também, caso vocês tenham. Mas aí eu gosto muito de trazer passagem bíblica para o encontro, e porque eu acho que aqui é sobre isso também, a gente aprender junto um pouquinho. Eu vejo que tem muitos poucos momentos, né, que da minha rotina também, além da própria missa, que eu tento entender ou refletir a respeito de alguma passagem de uma forma mais profunda. E aí eu quis fazer isso, quis procurar isso para a gente ter esse momento aqui. E antes também de começar essa parte, uma experiência pessoal minha que eu acho que deu muito certo para mim, funcionou muito para mim, foi todo dia pela manhã eu até baixei ele grátis, depois eu comecei a pagar o plano mensal dele, porque eu achei muito bom, que é o Glorify, que é um aplicativo que eu até já indiquei no grupo, que para mim funcionou muito, que eu acordo, já coloco o devocional do dia e vou escutando. Aí sempre tem primeiro uma passagem, uma frase,
uma reflexão em cima da passagem e uma breve oração. Então, ali em 5 minutos, eu consigo ter um momento de oração. Pode ser que eu não tenha o tempo que minha mãe tem. A minha rotina é muito diferente da minha mãe. Ela não pode me cobrar uma rotina de fé que eu não vou conseguir cumprir. Mas Deus não fala sobre tempo. Deus fala sobre simplesmente fazer. Né? Ele não obriga a gente a rezar 5 horas por dia, 3 terços, ou sei lá, ir para o culto uma vez por dia. Não é sobre isso. Mas é pelo menos se lembrar e entregar tudo a ele. Isso é importante. Para mim, funcionou muito fazer esse devocional pela manhã. Inclusive, antes de pegar o celular, antes de responder, assim, eu pego o celular para fazer o devocional. Mas, assim, antes de entrar em qualquer outro aplicativo, Instagram, WhatsApp, responder cliente, qualquer coisa. O foco é fazer esse devocional. Então, queria saber também no final do encontro se algum de vocês tem algum hábito que ajude vocês e que pode compartilhar aqui no grupo para a gente se inspirar ou às vezes tentar adaptar a nossa rotina também, que eu acho muito legal da gente crescer juntos na fé. E aí, eu separei algumas passagens que puxam um gancho para o que a gente está falando, que eu achei muito interessante, pesquisando sobre essa questão da correria, que diz o seguinte: tem uma passagem de Marcos, capítulo 6, versículo 31, que é uma frase escrita que diz assim: tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Ou seja, até no tempo da Bíblia, de Jesus, nem os discípulos tinham tempo de comer e beber, gente. Entendeu? Então, assim, eles estavam tão na correria que eles também não tinham tempo. A gente não tem tempo, a gente está numa geração pior ainda, obviamente. Tem um livro, inclusive, maravilhoso que chama... Como que chama, mãe? É aquele da ansiedade, o mal do século. Ansiedade, o mal do século. É isso. Eu esqueci o autor. É o Augusto Cury. Lembrei. Augusto Cury, o mal do século, a ansiedade. E é isso, né, gente? Ou seja, até Jesus, até os discípulos viveram na correria, viveram na multidão, na pressa, no cansaço. Mas uma coisa que Deus ensinou para a gente é parar e orar, se retirar, se renovar, não importa onde for, em que contexto for. Então, assim, não é a correria que é o problema. Correria todo mundo vai viver. O problema é não parar nem um instante para entregar a vida, a agradecer, a ter gratidão, a pedir para Deus que, né, Ele abençoe o nosso dia, abençoe o dia das pessoas que a gente ama. Então, eu queria, inclusive, que a gente parasse um minuto, contado aqui, para a gente agradecer e para a gente pedir pelo nosso dia, pelo final do nosso dia, pelo dia de amanhã. Vamos fazer isso? Amém. É, eu acho que outra coisa que há tempo para tudo, então, para a gente confiar de fato em Deus, né? Apoiar nossos problemas, apoiar qualquer coisa que a gente estiver passando, né? No colo de Deus. Tem uma imagem que eu acho maravilhosa, inclusive, que é uma que nossa, Deus me abandonou, estou andando sozinha. E aí a imagem que tem a imagem, que a pessoa acha que ela está sozinha, a imagem embaixo, que é, na verdade, os passos que ela acha que ela está sozinha, que é um passo só, era Jesus carregando ela no colo. Então, não é que você está sozinha, é que Jesus muitas vezes vai estar te amparando de outras maneiras
e você só tem que confiar. Eu sei que é difícil, gente, tem problemas que são, a gente está falando aqui, não é de problema de dia a dia só, problemas de circunstâncias diversas, enfim, doença, das mais diversas possíveis, mas eu acho que é isso, né, da gente confiar e entregar que Deus, mesmo diante de problemas do tamanho que for, vai interceder por nós, vai nos ajudar a passar por ele com leveza e com amor. E por fim, a outra passagem é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será dado em acréscimo. Essa é clássica, né? Mateus, capítulo 6, versículo 33, que eu anotei aqui. E é isso que eu já falei, né? A fé, ela não vai eliminar nossa correria, nossos problemas, mas ela vai mudar nosso jeito de viver e ver, né, as coisas. Então, quem tem fé vive o mesmo dia de outra pessoa, mas vive diferente, vive com leveza, vive com certeza de que as coisas vão dar certo, que as coisas vão melhorar, que as coisas vão passar. Então, a gente sabe, né, aqui no grupo, que a gente não caminha sozinho, a gente não está sozinho. Inclusive, a gente não está sozinho, até por nossos irmãos de fé, que são vocês que estão aqui com a gente. Cada intenção que a gente fala lá no grupo, né, que vocês pedem, vamos abrir oração, vamos abrir pedido. Gente, saibam que tem que ler aquilo ali e reza por aquilo ali, que intenciona aquilo ali, que busca entender e passar para frente, inclusive, passar para outras pessoas que também são orantes, ou levar, né, à igreja, seja onde for. Então, nós somos irmãos de fé também, então que a gente inspire uns aos outros. Por isso que eu quero ouvir vocês, se vocês já fizeram alguma coisa que mudaram o hábito de vocês com relação à fé. E é isso, eu quero ouvir de vocês agora, se vocês têm algo para partilhar com a gente, que pode ser, inclusive, um incentivo, né, para a gente cada vez mais se conectar com Deus, estar com Deus. Alguém para falar? Dela, ai, que bom. Gente, dá um frio na barriga de ninguém falar nada. Oi, gente, boa noite. Então, você falando, Rafa, eu fiquei pensando também, sabe, que, assim, não tem tanto tempo que eu tenho tentado me aproximar mais, assim, da minha fé, né? Eu também sou da religião católica, e aí, ao longo do tempo, eu fui pensando mesmo o que que eu conseguiria, né, tipo assim, adaptar no meu dia para melhorar nesse sentido, né, para estudar mais também os textos bíblicos e tudo mais. E aí uma coisa que eu tenho feito, né, você deu uma opção também, né, do aplicativo que você curtiu e tudo, é que todo dia também o Frei Gilson, não sei se todo mundo conhece, ele sempre posta no Instagram dele também, todos os dias de manhã cedinho ele posta, sabe, sempre referente a alguma leitura, assim, né, do dia, e ele faz uma reflexão e também é curtinho. E aí eu faço parecido com você, todo dia de manhã quando eu acordo, tipo, nem levanto da cama, aí eu pego o celular, eu não olho nada de mensagem de nada, eu já vou no Instagram e já vou ouvir a mensagem dele, né, já começo o meu dia assim, e tem me feito assim, muito bem, sabe, acho que eu já vou para o meu trabalho, para começar o meu dia, assim, com a mente, assim, mais leve. É uma coisa que me ajuda a refletir também ao longo do dia. E eu também comecei o hábito também, desde junho desse ano, que é toda vez eu leio pelo menos um capítulo, assim, da Bíblia, sabe? Antes de dormir à noite. Que antes eu sempre tenho esse costume de rezar, mas aí eu também comecei a fazer isso. E eu também é uma coisa que tem me feito bem. Só compartilhando, eu sei que nem todo mundo consegue adaptar, né, essa rotina da mesma forma, mas fica aí também sugestão, gente. Obrigada, Bela. Óbvio, é isso. Cada um com a sua rotina e adaptando, mas a gente ouvir o outro, né? Dá até um gás. É muito diferente, assim. A gente fica mais estimulado. A gente sabe como que. Eu acho que acho que um dos maiores impactos do grupo são os testemunhos. Testemunhos de fé, testemunho, partilha mesmo de hábito, porque é isso que nos inspira mais ainda, né? A continuar aqui. Então, obrigada por partilhar. Fala, Ronan. Ei, boa noite para todos. Deixa eu voltar aqui minha câmera. Eu lembrei, você me
relatando aí sobre sua rotina, uma parábola que tem um título, se não me engano, é A Pedrada na Vidraça, alguma coisa assim. E aí ela a parábola conta assim o estilo de vida que a gente, às vezes, muitos de nós adotamos, né? Como se a gente estivesse na autoestrada, dentro de um carro, a toda velocidade. E cada vez acelerando mais, desrespeitando as placas que sinalizam o limite, até que em um momento uma pedra bate na vidraça e você é obrigado a parar. Né? E eu penso assim que é nessa hora que Deus nos obriga a dar essa paradinha, né? Nos pede, né? Dê uma parada, faça uma análise aí de como que você está conduzindo a sua vida, o seu carro, né? E várias vezes a gente vai ter esses momentos, né? Quando a gente está muito na correria, talvez a gente não perceba. E aí, às vezes, esse estrago na vidraça, ele tende a ser maior, né? Quando a gente não faz a pausa necessária para estar com ele, né? Essa conexão. A conexão, ela existe desde quando a gente nasce, né? Ou até antes, eu acredito, né? Da conexão. E a gente vai se perdendo conforme a gente vai colocando as prioridades na vida da gente e deixando ele fora dessas prioridades. O chamado vai chegar um momento, de alguma forma, né, algum desconforto, seja na saúde física, emocional, mental ou financeira, um ente querido, alguma coisinha vai te incomodar, né, para que você faça essa pausa. Eu, há um tempo atrás, eu faço hoje uma atividade, uma prática que é mais solo hoje, que é o culto no lar, né, que a gente tem, não sei se vocês já conheceram com esse nome, né, que é abrir o evangelho e a esmo, com uma pessoa que seja com você, faz uma reflexão sobre aquele ponto do evangelho, coisa breve, não precisa ser coisa muito alongada, não, né? Eu sempre carrego comigo agora uns livros, né, eu sou espírita, né, então eu sempre levo comigo do Chico Xavier, que são várias passagens, assim, referentes ao evangelho, na visão espírita, né? Então eu sempre abro a esmo, assim, os títulos do evangelho, tem uma explicação na forma, né, que a doutrina nos traz, e são sempre ensinamentos, assim, preciosos. Então, é um momento que eu tiro para me equilibrar, para me preparar, para não me desconectar, né, diante das minhas atribuições no dia, né. E todas as vezes que eu estou em BH também, que eu passo sempre em frente à igreja, relatei aqui em outros encontros. Hoje mesmo eu estive na igreja de Santo Antônio, na capela, eu sempre passo em frente, 2, 3 minutos que eu entro ali, eu saio transformado. Já é um momento ali que me auxilia muito nas minhas reflexões. É isso. Muito obrigado por suas palavras hoje. Eu acho que eu já estive mais nesse momento, com a demanda de trabalho, tomando muito tempo, né? Realmente a gente às vezes se perde, assim, com relação a essas ocupações, mas em algum momento a gente vai perceber que esse distanciamento vai nos incomodar e a gente vai precisar fazer alguma coisa para reatar essa nossa conexão. Obrigado, boa noite. Obrigada, Ronan. E que a gente não deixe esse momento chegar para poder, né, ficar perturbado e mudar, que a gente use o dia de hoje aqui como um estímulo para fazer sempre diferente, ainda que a gente esteja numa fase de vida ótima, né? Que tudo esteja bem, que seja só maravilhas, né? Que a gente não deixe esse momento, ou seja uma questão física, e engraçado que o Rafa falou isso esses dias comigo, ó, você não bebeu água hoje, você não fez isso, não fez aquilo, você está esperando o quê? Acontecer alguma coisa, você tem um piripaque, alguma coisa assim? E é isso, né? A gente não pode deixar chegar nesse estágio. A fé também, ela ensina muito, né? Ela ensina a gente a também não deixar o básico, né? Ser feito, que seja o básico bem feito todos os dias, que é o simples ato, né? De levantar, respirar, comer, almoçar com calma, algo que minha mãe fala assim, muito comigo, ó, larga o celular para comer, mas é isso mesmo. São pequenos hábitos que são que não está na Bíblia, mas a gente sabe que Jesus queria, né, e iria gostar que a gente fizesse assim, né? Então, tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Eu queria só acrescentar isso que você falou aí. Abençoar a nossa comida já é uma forma, assim, de demonstrar a nossa... Maravilhoso, perfeito. Eu acho que música também, né, gente? Eu sou do tipo que ama música, assim. Eu até falo que eu sinto falta, às vezes, né, em algumas missas, que eu acho que falta. O louvor, ele é maravilhoso, ele é uma das melhores formas de nos conectarmos com Deus, né? Nossa, tem uns louvores, o Rafa achou esses dias uns louvores em inglês, umas músicas que parecem músicas
assim, normais, né? Mas que, assim, tem letras incríveis. Então, acho que música também, a gente às vezes está indo de carro para algum lugar, coloca o fone ou coloca no rádio, né? Uma música legal, uma música inspiradora, a gente, né, a gente ficou de fazer uma playlist. Tinha uma playlist do encontro, a gente podia fazer uma compartilhada, né? Seria bem legal. Malu? Não é Malu, surpresinha. Ah, que coisa boa! Então, tocou no meu coração falar. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas você estava falando, o Renan falou da mesa, né, de agradecer, você falou sobre o celular na mesa. A gente tem que ter em mente que nós possuímos 3 altares. Nós temos o altar da igreja e mais 2 altares dentro da nossa casa. Que, se são 3 altares que nós possuímos, os 2, sem ser o da igreja, eles precisam ter o mesmo respeito como o altar da igreja. O primeiro altar o da igreja, o segundo altar, a nossa mesa das refeições, Santa Ceia. Então, nós precisamos mais valorizar esse momento de alimento. Precisamos valorizar mais esse momento da família ao redor da mesa, que agora nós estamos menosprezando isso. Muitas das vezes, cada um come no lugar. A Rafa citou até o telefone, as pessoas usando o telefone. Nós não estamos focados. Na igreja, a gente fica mexendo no telefone. Na igreja, cada um fica em um lugar. Não, gente. Nosso altar na nossa mesa, na nossa casa. Agradecer as orações, agradecer a refeição. Fazer uma oração mesmo em família. Gente, é precioso a gente ter uma família. As coisas estão ficando assim tão normais. Cadê a bênção de estarmos reunidos em volta da mesa com a nossa família? Né? E ser igreja não é estar lá no culto, ou na missa, nos encontros. Ser igreja é viver a igreja fora dela. Né? E nós temos o terceiro, que é a cama do casal. Que é ali que se reconcilia, ali que se dá vida. Então, não é qualquer pessoa que pode sentar na sua cama, não é qualquer pessoa que pode entrar no seu quarto, né? Porque é um templo sagrado. Então, quando a gente fala em relação à alimentação, a gente parou de pensar o quão é sagrado poder alimentar. E como foi lindo a Santa Ceia, quando Jesus institucionou a Santa Missa. Então, a gente tem que tratar isso com muito amor e respeito, realmente. Então, assim, é a mais simples das refeições, mas agradecer a Deus e tratar com respeito. Você já viu a mesa do altar bagunçada? Já viu a mesa do altar sem ser aquela coisa bonita, posta? Não estou falando de ostentação. Estou falando com carinho e zelo, que é isso que Jesus propõe para a gente. Né? E no alimento, a gente coloca prova de amor, né? Sentada ao redor da mesa com a sua família, é prova de amor. Então, que a gente tenha esse cuidado, esse zelo, e a gente não esquecer o quão é importante a gente sentar com a nossa família ao redor da mesa. Deus, assim, tocou profundamente meu coração. A senhora que Rafa falou, eu falei, gente, e eu não tô falando que eu sou perfeita, não. Tô falando que isso vem me chamando muita atenção. Rafa falou aí também da questão das músicas, né, o que a gente vai ouvir. Nós somos reflexo do que a gente vive. O que você está escutando? Né? Eu falo muito aqui com a Maria Fernanda, ela ama sertanejo, nada contra sertanejo. Mas a sofrência que traiu, eu tô péssima, aquele outro, no final do dia você tá deprimido, gente. Não tem como você ficar bem. Entende? Não tem lógica. E isso tudo interfere. Tem aí os psicólogos para explicar pra gente, neurocientistas, isso é comprovado. Né? Então, assim, eu que fico muito na estrada, né? Porque eu não moro em Belo Horizonte, mas sempre estou em Belo Horizonte. É louvor o tempo inteiro. Dentro da minha casa é louvor o tempo inteiro. Não quer dizer que eu não escute outras coisas, mas que a maioria das coisas venham a me acrescentar. Vem fazer diferença na minha vida e me aproximar mais de Deus. Que é isso que a gente precisa. Quanto maior a nossa dedicação, mais a proximidade, né, gente? Não estamos livres de tempestades. Mas a certeza que tem um Deus que carrega a gente no colo, isso a gente pode enfrentar qualquer tempestade. Amém? Amém.
até pra gente refinar nossas amizades também, né, gente? É outra coisa que a fé ajuda muito, assim, a gente se conectar mais com pessoas. Não quer dizer também que a gente vai desdar, por exemplo, eu tenho um amigo, gente, que é ateu. Eu não vou desdar da amizade dele, mas pode ter certeza que eu sempre dou um pitaco de Deus ali em algum momento e tento, né, tento ter diálogos com ele, entender, porque muitas pessoas são muito sofridas com a fé também, tipo assim, aconteceu uma coisa horrível na vida dela e aí ela culpa Deus, tipo assim, por que Deus deixou isso acontecer comigo? Eu não acredito em Deus. Deus não deixaria isso acontecer comigo, né? E eu acho que o encontro é justamente sobre isso, para a gente entender e refinar também as pessoas que a gente anda, os convívios, o convívio que a gente tem, determinadas pessoas que não agregam. Gente, até na minha empresa, gente, eu falo que tem gente que sai, às vezes a pessoa sai da nossa empresa e a gente fica aqui sofrendo porque vai faltar trabalho. Gente, as pessoas, a gente acha uma pessoa melhor, pode ter certeza. E às vezes Deus tira pessoas para te agregar muito mais do que para te prejudicar. E eu vejo isso aqui muito perfeitamente na minha empresa. Às vezes a pessoa sai, eu posso ficar triste, eu sou uma pessoa emotiva, adoro a pessoa, mas às vezes ela não faz parte da cultura da minha empresa. O que eu prezo aqui todos os dias, né, do bom convívio, da harmonia, às vezes a pessoa pesa. Tinha uma funcionária minha, juro por Deus, gente, eu arrepiava às vezes quando eu estava perto dela, ou seja, é uma energia pesada. Então, assim, é isso também, né, da gente trazer para o ambiente de trabalho Deus, a nossa fé. Não quer dizer que a gente vai ter que obrigar todo mundo a rezar, mas eu vejo até como é impactante. Teve um dia, gente, eu estava há tempos sem fazer um momento aqui na loja, que é de todo mundo dar as mãos e rezar. Teve uma funcionária minha que eu nunca esperava, gente, mas ela caiu em lágrima. Ela falou assim, ai, gente, que momento lindo, obrigada por isso. Eu nunca imaginei que ela teria aquela reação, ou seja, às vezes a gente fica com medo também de levar Deus para a empresa, de achar que, nossa, o povo vai achar que tá querendo, né, trazer religião para dentro da empresa. Não é isso. Às vezes as pessoas estão sedentas de fé, sim. E se você vê, eu tenho aqui, todos os meus colaboradores são pessoas de fé, não necessariamente católicas, tem de tudo quanto é religião, mas só de ter fé, gente, já muda, né, a percepção. E é isso, às vezes a gente deixa de testemunhar a fé, deixa de levar a fé para dentro da empresa, porque tá com medo de como as pessoas vão lidar. Mas, nossa, aqui foi super positivo e foi muito bom, inclusive me lembrou de fazer mais. Ô, Rafa, você estava falando, eu participei de uma imersão no início do ano, aquela que eu até te chamei, inclusive vai ter em abril, tá? Do ano que vem, vai ser abril do ano que vem. Você se prepara. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive, né? Então, assim, pessoas, igual você falou, né? Você tem um amigo ateu, não quer dizer que você vai largar, não, muito pelo contrário. Você pode evangelizá-lo, mas você tem que saber até quando você pode se blindar. Ame o pecador, mas não ame o pecado. Você também pode fazer a diferença na vida das pessoas, mas a gente tem que começar a observar o que eu quero ser. Essas 5 pessoas que eu convivo muito, é isso que eu quero para minha vida? Porque eu vou ser a média. Uhum. E outra coisa, você tem que prestar atenção aonde que é a sua régua. Por exemplo, você sempre cita a sua empresa, vou colocar a sua empresa. Você coloca uma empresa, sei lá, que é bem pequena, que a pessoa não tem proposta, não tem ambição, não tem uma metodologia, né, de vendas e tudo, é muito fácil falar que sua empresa é ótima, se você se comparar com a outra. Agora, se você já se compara com uma empresa maior do que você, pronto, aí você tem uma meta, uma visão. É igual o marido falar assim, eu não traio minha esposa, e bate nela. E aí a mulher, ele fala assim, mas você quer ser igual o outro que trai? E aí, qual que é esse parâmetro de comparação que você tem? Então, isso que a gente também tem que ficar muito atento, prestar muita atenção. E outra coisa que você me falou que também chamou atenção, a questão do constrangimento que a gente tem de colocar Deus na nossa vida. Sabe? Independente de qual situação, a gente não pode ter constrangimento. Já falei que a gente não tem vergonha de falar palavrão, de falar mal dos outros, cantar música errada, mas na hora de colocar Deus, a gente fica... Tô falando que eu também fico assim. A gente fica questionando o que o outro vai achar. Gente, eu tô falando de Deus. Igual você na sua empresa. Você não tá falando de religião, você não tá pedindo pra ser da mesma religião que você, né, Rafa? Mas que tenha a presença de Deus, tem a presença de Deus aqui, isso é ponto final, não precisa você ficar constrangida. E nessa imersão também, Rafa falou muito sobre o funcionário, muitas das vezes é preferir você realmente demitir essa pessoa, vai ser um livramento na sua empresa, e não se sinta constrangido de fazer isso, sabe por quê? Depois as coisas vão fluir
maravilhosamente bem. É preferível você mandar o funcionário embora do que você ficar com aquela energia e com aquela pessoa que não responde pela sua empresa e que não segue a filosofia da sua empresa. Então, assim, você está certíssima nessa postura e que serve de exemplo para a gente também. Não é só de empresa, gente, é de tirar pessoas da nossa vida também, porque a nossa vida, querendo ou não, é uma empresa, né? A gente tem que administrar muitas coisas. E a gente não precisa ter esse constrangimento. E quando a gente ficar nesse receio, é oração, gente. Deus responde pra gente. Ele não deixa de responder nossas orações, em momento algum. Então, ele vai falar o que você deve fazer. Falei A muito. gente tem coragem de demitir pessoas, né, da nossa vida, literalmente. E eu tenho que aprender isso aqui internamente. Eu tento muito fazer com que, né, meus colaboradores cresçam e eu seja uma escola também. Mas, gente, se a pessoa não está alinhada com seus princípios, seus valores e os princípios que você traz para sua vida, né, de fé, às vezes é preciso demitir pessoas da sua vida, né? Eu não estou falando nem só de empresa, mas de fora mesmo, né? Da vida, assim. A gente ter essa coragem de, né, se afastar mesmo de pessoas que não fazem mais sentido com os seus princípios e os seus valores. Tem mais alguém? Acho que o Henrique ficou para falar também. E aí, pessoal, boa noite. Não escutam? Sim. Tem esse ano foi bem difícil para mim enquanto carreira. Depois eu vou contar meu testemunho aqui no grupo. Um ano de muito trabalho, graças a Deus. Mas tem uma coisa que eu aprendi muito aqui também, que Deus começou a falar muito comigo, que é exercer a paciência, assim. Todos os dias, quando alguma coisa está dando errado na minha vida, eu paro, não sei, vou no banheiro, começo a orar no banheiro e exercer a paciência. E tem uma coisa para mim também que hoje faz muita diferença na minha vida, que eu comecei em janeiro. Eu sempre durmo com o terço ali, e às vezes eu acordo, já começo a rezar e agradecer a Deus. Peguei isso aqui, né, o terço assim na mão, e eu já começo o dia agradecendo e entregando muito assim a minha vida para Deus. Depois que eu comecei a entregar toda a minha vida para Deus, 100% assim, Deus começou a falar comigo de uma forma assim, sobrenatural. Eu vivi uma situação muito difícil no trabalho e que, assim, gente, apareceu uma mulher no ponto de ônibus, que eu não sei de onde que ela apareceu, e falou para mim, Henrique, não sai do trabalho. Assim, ela falou até meu nome, não sai do trabalho, não é agora. E assim, eu vou contar meu testemunho aqui da próxima vez, mas depois que eu comecei a entregar a minha vida nas mãos de Deus, assim, a minha vida mudou 100%. E tem uma coisa também que eu faço todo ano, que é o jejum, assim. Eu comecei a jejuar e todas as vezes que eu faço jejum, a minha vida, assim, ela se transforma. Pelo menos uma vez por ano eu faço um jejum grande, assim, ou de 7 dias, ou de 5 dias, e Deus transforma minha vida, assim, literalmente. Henrique, eu lembro perfeitamente você falando dessa questão do seu emprego, eu não sei se foi no início do ano, esse ano você falou alguma coisa em relação a isso, pedindo resposta. Eu não sei se você falou diretamente, se você pediu em oração, quando a gente abre o grupo, eu lembro disso. Sim, vou contar meu testemunho, é muito forte. Eu acredito que aí no próximo mês eu já conto, assim, meu testemunho, que é muito lindo gente, mesmo. Nós já temos gente para convidar para falar um dia, hein? Ó, sensacional. Pois é. É isso então, né, gente? Finalizamos o encontro hoje. Muito bom. Eu gosto de encontro assim, dinâmico, que vocês falam, compartilham. É sobre isso também, da gente abrir espaço, né, para diálogo, para compartilhar experiências. Nunca são individuais, né, gente? Sempre podem ser colocadas e compartilhadas. Então, que nossa semana seja muito especial, que a gente leve, né, o que a gente está falando aqui. Eu acho que o encontro é muito um gás para mim, no sentido de pegar, né, o que está acontecendo e realmente levar para o resto da semana. Hoje um pouquinho mais tarde que o habitual, normalmente segunda, hoje quarta, mas ainda dá tempo, né? Sempre é tempo de Deus. Então vamos rezar o Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Gente, um beijo para vocês, bom resto de semana, bom final de semana pra gente, que a gente leve Deus em todos os nossos dias. Beijo.